Ok, tá gravando? Tudo bem? Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vou mostrar como eu pinto com aquarela. Lembrando, isso aqui não é um tutorial propriamente dito, eu simplesmente vou compartilhar algumas dicas e todo o meu processo na hora de pintar com aquarela, porque eu não sou uma profissional. Porque sempre quando você vai inventar de ensinar alguma coisa na internet, vem um profissional, uma pessoa que sabe muito mais do que você, e diz, olha, não é assim que se faz. Então eu já vou avisando, não tenho compromisso nenhum em mostrar as coisas como são propriamente dito. A questão é que eu nunca aprendi numa escola, eu sou uma pessoa autodidata, então eu vou mostrar como eu pinto. Eu espero que você entenda. Se eu conseguir te ajudar, te passar alguma dica útil, que bom. Se não, é isso aí. Não tem muito mais o que dizer, não. Se você quiser dar um like, eu até agradeço. Se não quiser dar um dislike, que eu saiba, também ajuda na divulgação do vídeo. Mas de preferência dê um like, tá bom? E um comentário também. Se você quiser me dar uma dica, eu também aceito. Vamos lá. O que é uma tinta aquarela? É um tipo de tinta que você precisa utilizar água para que ela seja utilizada. Me expliquei bem? Não, não importa. A questão é que você precisa de água para utilizar ela. E existem dois tipos de tinta aquarela. A de tubo, que eu não tenho, e a de pastilha, que é que eu vou usar. Quando você utiliza a tinta de aquarela de tubo, você realmente pode utilizar a tinta diretamente da fonte. Então você não vai precisar de água para poder pintar. Mas isso não é o ideal, é simplesmente muito estranho, porque quando você usa a tinta diretamente do tubo, ela sai com uma pigmentação muito mais forte. A aquarela é o tipo de tinta que você vai precisar de muitas capas para poder encontrar o efeito desejado. Você pode pegar a tinta diretamente do tubo? Sim. Você pode pegar a tinta diretamente da pastilha? Sim. Vai sair mais forte? Sim, mas não é o efeito desejado. Vamos lembrar uma coisa, tinta aquarela consegue o efeito desejado através de capas. Então você vai ter que pintar a mesma coisa uma e outra vez. Às vezes é cansativo? É. Então tira da tua cabeça que pintar com tinta aquarela é rápido. Não é. Ok, em comparação com tinta óleo, que demora 1001 anos para terminar uma parte, para que se seque uma seção do quadro, realmente é muito mais rápido. Ainda assim, você precisa exercer a sua paciência na hora de pintar com aquarela. Bom, como sou uma mera mortal, não tenho muito dinheiro para poder gastar, comprei essas pastilhas de tinta aquarela. Eu utilizo os materiais mais baratos que estão à minha disposição. E não tem nada de errado com isso. A não ser que você seja um profissional, você não precisa ficar gastando um rio de dinheiro com material de artes. Isso não vale só para aquarela, é para qualquer tipo de material. Se é um hobby, é algo que você exerce no seu tempo livre e você não tem nenhum compromisso, não tem problema nenhum você gastar um pouco de dinheiro no que você está utilizando. Para exemplificar o que eu estou dizendo, eu vou mostrar a minha paleta de pastilhas de aquarela. Isso aqui custou 2,50 euros. Muito barato. Até convertendo para real, isso aqui é super barato. Você não precisa gastar 50 conto para poder pintar bonito, tá bom? Já fiz muita coisa bonita com apenas isso daqui. Inclusive, você consegue fazer coisa bonita com menos cores que essas. Vamos continuar. Você também precisa de um papel adequado. Não vai inventar pintar numa folha A4 normal que você usa para imprimir as xerox da faculdade. Não vai servir. Por quê? Porque a folha vai enrugar. Não adianta. A folha não tá feita para receber essa quantidade de água. Então você precisa ter uma folha adequada. Ah, Heloísa, uma folha de cartolina, uma folha mais grossa serve? Não. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse bloco de folhas de desenho. Esse bloco tem folhas com 130 gramas. Não é pouco, mas assim, não é adequado para aquarela. Aqui tá dizendo aquarela em algum lugar? Não tá. No começo eu não tinha folha especial para aquarela, então eu pintei com esse tipo de folha. Bom, esse desenho aqui não dá para notar muito, ficou bonitinho, sim, mas nesse aqui você vai conseguir ver melhor o que eu tô querendo dizer. Talvez na imagem não se veja muito bem, mas a folha ela ficou levemente arrugada em algumas áreas, e eu não estava esperando isso. Então quando você vê de perto dá para notar melhor, e eu não queria que esse fosse o efeito. Ficou bonitinho? Ficou, mas não é o adequado. Vou te mostrar qual é o tipo de folha adequado. Tem que dizer aquarela. Ele pode servir para acrílica? Também, mas com tal que diga aquarela, já serve. 180 gramas. E esse daqui, se eu não tô errada, custou 3 euros com 25. Eu não lembro. Mas esse aqui vem 24 folhas e até hoje tá durando. E eu tenho esse aqui mais de 2 anos. Heloísa, tanto tempo assim? É, porque eu não sou de pintar desenhos grandes em aquarela. Eu prefiro pintar coisas pequenas, então eu uso seções de folhas para poder pintar em aquarela. Isso não tem a ver com morrinhagem, mas também vamos dizer que ajuda, né? E principalmente quando você tá começando, não é muito bom você ficar pintando em seções muito grandes de folha, porque, né, às vezes a frustração é maior. Vocês não sabem a dor de cabeça que eu tive pintando com isso aqui. Aí eu percebi que eu não gostava de pintar em pedaços grandes de folha. Ok, vou mostrar como é que fica um desenho
pronto e aquarela aqui. É o meu último desenho, aquarela, olha que bonitinho. A folha tá arrugada? Não está. E aqui teve várias capas de cores pra poder chegar até isso. A aquarela trabalha com muita capa. Vão ter desenhos que você vai precisar aplicar, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 capas pra chegar até o efeito desejado. Claro, se você for preguiçosa que nem eu, talvez muito menos do que isso. Mas se você quiser alguma coisa mais elaborada, chegou a hora de trabalhar. Ok, agora vamos ao processo de pintar em si, o espaço no qual você vai pintar. Meu conselho é que você organize a sua área. Normalmente essa minha mesa é toda bagunçada. Tá menos bagunçada agora mesmo, porque eu tive que arrumar pra poder fazer o vídeo. Mas o legal é você deixar um espaço assim específico pra você pintar. Talvez você não seja a pessoa mais organizada do mundo, mas é sempre bom você deixar um espaço vaziozinho na tua mesinha pra você poder estar mais cômodo na hora de se movimentar, pegar pincel, ok? Você vai posicionar os seus materiais em cada look. Você vai posicionar suas paletas de cores em um lugar. Você vai posicionar seu papel higiênico, seu papel toalha em outro lugar. A sua aguinha aqui em outro lugar. E os seus pincéis em outro lugar. E no centro, sempre deixar o que você vai pintar. É sempre interessante você ter uma paleta com várias seções. Ter uma paleta com poucas seções serve? Sim. Mas dependendo do desenho, vai ser complicado você se organizar. Tem essa daqui, que é a minha velha guerreira. Eu tenho ela já há 3 anos. Essa paleta aqui, inclusive, eu preciso dar uma limpadinha nela, porque ela tá meio judiada. Você não precisa utilizar o mesmo tipo. Existem paletas mais profissionais do que essas, com certeza, mas são as que eu tenho. E como eu disse, você não precisa gastar muito dinheiro pra poder fazer um desenho bonitinho. Então vamos utilizar essa, porque é a minha favorita. Papel higiênico e papel toalha. Você vai precisar sim ou sim, tá bom? Não tem discussão. Outra coisa que eu faço bastante é separar um pedacinho pequeno para eventuais momentos em que eu precisar borrar alguma coisa. Uma vez que você deposita tinta, dificilmente ela vai sair. Mas você tem como corrigir certas coisas pontuais utilizando um pequeno pedacinho de papel toalha e secando a área onde você errou. Outra coisa que você precisa, 2 potinhos de água. Se você quiser uns copos grandes, ótimo. Mas eu acho que um potinho pequeno já serve. Isso aqui eram 2 potinhos de patê. Por que 2, Heloísa? Em um, você vai utilizar para limpar os seus pincéis e o outro é para você pegar água. Se você tiver 3 potinhos de água, ainda melhor. Com um tal de que você tenha mais de um, já serve. Vamos aos pincéis curtinhos, tá bom? Pincel de aquarela é curtinho. O pincel grande, ele é feito para pintar com outros tipos de materiais. Por exemplo, tinta óleo. Heloísa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mais do que você imagina. Por exemplo, o pincel longo, vou mostrar aqui um pra vocês. Ele é utilizado para você trabalhar com tintas em materiais que você precisa manter uma certa distância da superfície no qual você está pintando. Aquarela não é bem assim. Aquarela é o tipo de material que você precisa ter mais contato, estar mais próxima. Então, normalmente são esses pincéis mais pequenininhos que você vai utilizar. É sempre bom você ter várias opções de pincéis, mas como eu disse, se você só vai ter 1 ou 2 opções porque você não tem condição de ter muito pincel, compre aqueles que são mais fininhos, mas que também não são finos demais nem muito grossos, para que você possa utilizar uma quantidade considerável de tinta. Por exemplo, eu acho esses 2 aqui muito bons. Esses aqui também, que são bem fininhos. Você pode fazer uns detalhezinhos mais delicados com eles. E esse daqui também é ideal para você pintar fundos e grandes áreas nas quais você vai ter que aplicar a mesma cor. É bom, pelo menos, você ter 2 tipos de pincéis trabalhando. Não só com aquarela, mas qualquer tipo de tinta. Ter um mínimo de 2 pincéis. Ter um mínimo de 2 pincéis. Lembra, ter um mínimo de 2 pincéis. Se você tiver um desse e um desse, você já tem a sua vida feita. Você pode fazer um desenho maravilhoso. Bom, eu gosto de ser um pouco excêntrica. Eu gosto de trabalhar mais ou menos com 4 pincéis. Precisa? Não. Depende muito do desenho também. Tem muitas vezes que eu só trabalho com 2 pincéis e eu estou feliz da vida. Outra coisa muito importante. Na sua área, na hora de pintar, é bom você forrar o seu desenho por debaixo. Por quê? Você pode manchar com a mesa. O conselho é você pegar um papel qualquer e botar por debaixo. Olha aqui, ó. Esse é o desenho. Pronto. E sabe por que isso aqui é útil? É sempre bom você ter um papel assim do lado para comprovar se a cor que você... Que bom, para comprovar que a cor que você está utilizando, ela está no tom desejável. Ou se você precisa fazer alguma coisa antes de aplicar no desenho em si. Você tem aqui o papel para proteger e você tem o papel de teste, tá vendo? Isso aqui já é uma obra de arte por si só. Enfim, é isso. Agora vamos passar a ação, porque eu já tô falando demais, já tô mais de 15 minutos explanando como é que se desenha e como é que se pinta, e eu ainda não pintei. Então vamos lá. Eu vou explicar como é que funciona aplicar a cor, como é que mistura aqui na paletinha, tá bom? Mas
Vamos começar exemplificando algo que eu tinha dito anteriormente, que é como seria aplicar a tinta aquarela diretamente do tubinho. Isso aqui não é aquarela, isso aqui é tinta guache. Porém, como eu não tenho tinta aquarela, isso aqui é o mais próximo que eu consigo exemplificar como seria a aplicação da tinta aquarela. Tô pegando aqui diretamente do tubo. Isso aqui tá velho, meu pai amado. Olha, chega a sair a tintazinha velha. Aí eu aplico aqui, ó. Sai com uma pigmentação muito forte, então com a aquarela seria o mesmo efeito, tá bom? A questão da tinta guache é que ela tem mais pigmentação do que uma tinta aquarela. E eu não lembro onde eu botei a tampinha disso aqui. Ó, tá aqui. Tendo dito isso, vou colocar isso aqui no seu lugar e vou limpar aqui o pincel. Essa aguinha vai ser especificamente para limpar pincel. Essa aqui vai servir para pegar água e colocar na paleta. Então, você vai ver como é que eu vou trabalhar com esse desenho bem daqui. Eu peguei um desenho fácil, porque eu não quero demorar muito tempo pintando, nem colocando muita capa, pra você entender como é que funciona. Vamos aqui com a paleta de cores. As cores que eu vou utilizar são... Acho que eu vou utilizar um azul, um verde, eu não sei, um roxo. Acho que eu vou utilizar o roxo. E eu vou pegar aqui o pincel e diretamente no roxo. Ó como eu vou pegando a cor. Tô molhando a partilha. Aí eu venho aqui na paleta e coloco aqui, deposita a cor. Opa, eu tô olhando a câmera do celular no lugar de olhar diretamente daqui. E por isso que eu tô cometendo esse erro grotesco. Mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Aí você vai pegando água e vai depositando. Você vai pegando a água e vai depositando. Você vai pegando a água e vai depositando. Heloísa, mas essa água aqui não mancha se você volta a colocar o pincel ali dentro? Mancha um pouquinho, mas eu não remexo o pincel lá dentro, então a água ela não fica poluída, se é que eu posso dizer dessa forma. Tá vendo como já tá começando a depositar mais tinta aqui? Agora eu vou pegar mais água, mais água, mais água. Eu não quero que essa cor esteja pura, então vou pegar dessa água aqui, colocar aqui do lado. Limpo este pincel. Não tem nenhum resto de cor anterior, então vou pegar aqui, vou umidificar o meu pincel e ir para a seguinte cor que eu queria misturar com essa, que seria esta cor daqui. Isso aqui é completamente experimental, não sei o que vai sair não, tá bom? Só tô testando coisas, então não espere nada incrível da minha parte. Já que eu consegui a cor aqui pura, vou depositar em outra casinha aqui. Tá vendo como a cor tá forte? Vou pegar mais dela, bem pura mesmo. E vou depositar aqui novamente. Agora eu vou pegar mais essa cor, vou colocar mais água aqui. Beleza? E agora eu vou misturar com essa daqui. Vamos ver o que eu consigo. Eu acho que eu consegui um lilás bonitinho, sabe? O que eu gosto de fazer bastante é pegar essa cor aqui de cima, dissolvendo aqui embaixo, para que ela fique bem líquida. Tudo isso para conseguir uma cor. Heloísa! Pois é, a gente já tá com meio caminho andado. Agora, eu queria aplicar essa cor aqui profundo. Então, vamos ver como é que fica aqui no papel. Não vou aplicar com esse pincel daqui. Então, eu vou limpar esse pincel. Vou deixar ele aqui separado em cima deste papelzinho daqui. E vou pegar um pincel que deposite mais tinta na superfície, que seria este daqui. Vou aproveitar e pegar mais água, vou depositar aqui, para que eu tenha mais tinta disponível na hora de aplicar no fundo. Misturo bem. Ok? Esse vai ser o fundo. Fica um lilás bem suavezinho. E essa é a intenção, que seja bem suave mesmo, sabe? Talvez eu deveria usar outro pincel que deposite mais tinta, mas tudo bem. Eu prefiro que seja assim, porque eu tomo meu tempo. Inclusive é terapêutico, sabe? Porque você vai recortando bem as figuras que precisam estar separadinhas. Eu vou pintar todo o fundo, a não ser o gato. Tá vendo a importância de você ter uma proteção aqui embaixo? Porque você tem toda a liberdade de colocar tinta pra fora do desenho. Você pode manchar mais do que a superfície que você tem disponível para pintar. Então não tem toda aquela preocupação, ai, nossa, eu tô manchando a minha mesa de tinta. Opa, sem ter percebido, eu acho que eu molhei essa superfície bem daqui. Bom, aqui na árvore eu não preciso me esforçar muito pra que as figuras estejam bem recortadas, porque o que eu vou fazer depois não vai requerer que eu esteja separando bem as cores, então não importa. Vou colocar aqui. E é assim como eu preencho um espaço do desenho. Eu vou esperar secar um pouco, vou dar uma pausa aqui e vamos continuar.
Já noto que secou um pouquinho essa parte daqui, fazendo uma técnica que talvez possa ajudar você a encontrar um efeito interessante ou economizar tempo. Não sei o que você vai fazer com essa técnica, mas eu vou mostrar uma coisa que você pode fazer agora com a aquarela, que eu acho bem divertido. Você aplicar água sobre uma superfície em específico e depois você aplica a tinta. Como, Heloísa? Aqui está a água. Ela tá um pouquinho manchadinha, mas não se preocupa não, tá? E aqui, por exemplo, está o gatinho, né? Mas pra funcionar você tem que aplicar muita água. Você não precisa ter medo, você tem que botar água mesmo, até que chegar até todas as partes que você quer pintar. E voilá. Heloísa, é só isso? Não, agora vem a parte legal. Eu pego a tinta e aplico na superfície que eu quero que a tinta chegue. E você vai aplicando onde você achar que precise de mais cor. Aqui, aqui. Eu não costumo utilizar muito essa técnica não, na verdade, porque é meio imprevisível. Você não sabe como a tinta vai reagir. Mas, para efeitos de explicação, acho que é ótimo mostrar como a tinta vai se espalhando naturalmente, já que a superfície previamente foi molhada. Inclusive, dependendo do que você procura fazer com o desenho, é até mais prático. E também porque demora muito para secar. Mas enfim, como você já sabe, cada um tem a sua experiência e cada um vai escolher o que bem entender para executar o seu desenho. Vou deixar aqui secando e vamos ver como é que fica depois de um tempo que seca essa capa daqui. Como pintar é tudo questão de provar, eu fiz alguns testes aqui, vendo quais são os efeitos que eu conseguiria, por exemplo, utilizando outras cores, misturando. Isso é sempre bom você fazer enquanto você vai pintando, porque assim você tem maior ideia de como as cores vão combinar, qual vai ser o efeito que você vai encontrar se você fizer uma determinada técnica ou outra. Isso é sempre bem interessante. Aí você vai pegando os pincéis e vai testando a quantidade de água, isso é muito bom. Eu tava fazendo uns testes aqui, por exemplo, eu misturei o azul com preto e deu essa cor bem aqui, que é quase um preto absoluto, mas se você olhar de perto, não é exatamente preto. Bom, na verdade parece bem escuro. Sei lá, talvez quando seque não fique tanto preto, mas tudo bem. Vou pegar um pincel aqui e vou testar ele, porque agora eu vou fazer as ramas aqui da árvore. Olha, eu tô percebendo que isso aqui vai demorar um pouquinho pra secar, então já vou começando a passar a primeira demão aqui pra adiantar trabalho. Como eu disse, é um trabalho de paciência. Então vou pegar essa cor bem aqui, essa mistura que eu fiz previamente de preto com azul. Vou usar a cor... Nossa, eu peguei água suja pra poder fazer isso, meu pai amado. Deixa eu ver, tá muito forte ainda. Vou botar um pouquinho mais de água aqui, ó, tá vendo? Vou pegar dessa daqui, ok. Deixa eu ver. Tá menos forte agora, tá mais fácil de trabalhar agora. Gostei. Agora eu vou tentar com esse pincel aqui fininho. Tô sentindo ele um pouco fino, mas vamos lá. Eu vou passando nas ramas. A capa de tinta que eu botei anteriormente, de lilás, ela já tá completamente seca, então não vai interferir nada eu colocar essa capa de tinta aqui em cima. Por isso que eu não me preocupei muito com os recortes. O problema é que quando uma capa ainda não secou e ela tá muito próxima da zona que você vai aplicar tinta no momento, elas podem se misturar. E isso não é legal. O melhor é você ter paciência, esperar a capa secar até você fazer uma nova demão de tinta. Como eu disse anteriormente, na hora de pintar com aquarela, você precisa ter paciência. Essa parte aqui requer muita paciência, você vai fazendo recortes, assim, aproveita e experimenta. A arte é tudo questão de sentir o que você está fazendo. Se você não sente, já não é tão interessante. Então, se você sentir que precisa fazer uma rama a mais, você precisa fazer com que a árvore seja um pouco mais grossa, um pouco mais fina, esse é o momento de você experimentar. Não tenha medo de tentar fazer algo novo e siga em frente. Heloísa, por que você misturou o azul com o preto? Eu queria que fosse um cinza. Então, no lugar de misturar o preto com o branco diretamente, às vezes é bom você encontrar caminhos alternativos para encontrar certos tipos de cores. É interessante você entender como funciona o círculo cromático, para entender como se misturam cores, como se escurece algumas cores. Então, não é interessante você seguir caminhos óbvios para encontrar certos tipos de resultado. Por exemplo, esse preto misturado com azul conseguiu alcançar esse efeito de cinza meio azulado que eu estava buscando. E não precisei de utilizar branco em nenhum momento. O branco está intacto. Se bem que eu já utilizei branco em muitas outras ocasiões, por isso que ele tá todo manchado. Mas enfim, eu gostei desse efeito que tá aqui na árvore. Eu vou levar ele aqui pro
para outra figura de gatinho também. Originalmente, esse desenho de árvore ia ser uma mão, mas eu não gostei como estava desenhado. Então eu disse, no lugar de desenhar a mão outra vez, eu vou desenhar outra coisa. Então eu desenhei uma árvore. E no começo desse desenho, ia ser um gatinho buscando sua própria sombra, e a sombra era uma mão. E agora a sombra desse gatinho é uma árvore e outro gatinho. Tem uma explicação por detrás disso? Não tem, eu só achei bonito. Aliás, muitas vezes eu vejo muitas obras de arte e as pessoas ficam tentando encontrar uma explicação super complexa para entender melhor os sentimentos do artista. Na verdade, na maioria das vezes, o artista nem tinha alguma intenção por detrás. Ele só achou que aquilo ficava bem e foi lá e fez. Encontrar explicações para as coisas que nós fazemos muitas vezes ajuda, mas muitas vezes só atrapalha. Às vezes a pessoa só queria fazer uma coisa agradável à vista e é isso aí mesmo. Não precisa ficar se complicando, não. É sempre bom brincar com as texturas, o direcionamento do pincel também. Aqui, ó. Vai conectar com o pezinho do gatinho. Poxa, esse papel aqui tá rugando mais do que eu pensava. Porque esse papel aqui não é esse daqui. Isso aqui é um papel que, um pedaço de papel que a pessoa me deu. Ele enruga muito mais do que o meu mesmo. Eu deveria ter feito no meu papel próprio, mas tudo bem, como eu já tinha um desenho pronto, é isso aí mesmo. Vamos esperar secar e vamos ver como é que eu vou continuar com isso aqui. Bom, pra ser sincera, eu não tô gostando muito do resultado que eu tô alcançando com o meu desenho, porque, na verdade, eu não tinha nenhuma intenção com ele, eu não tinha nada planejado, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou dar outra demão de tinta aqui, fazer uma espécie de degradê, sabe? Aqui vai ser uma espécie de lilás, um pouquinho mais suave. Aqui. E para esse lado vai ser um pouquinho mais roxo, uma coisa um pouco mais intensa. Cuidado com as outras tintas em outras capas que a gente colocou anteriormente para não se manchar, tá? Pegar mais água para poder dissolver melhor isso daqui. Ao redor da árvore ficar mais dissolvido. Lembrando, experimentar, não tenha medo de experimentar. Vou pegar um pouquinho desse azul aqui e vou dissolver em bastante água, ver como é que fica. Eu acho que eu estou estragando o desenho. Tudo bem. Vou pegar esse roxo daqui, ver como é que fica misturado com este azul e ver como é que fica ao redor da árvore. Eu tô gostando desse tom mais sombrio. Não está tão ruim como eu imaginava. Quando a gente tá falando de aquarela, a gente só sabe como algo vai ficar depois que ele seca. Esse é o lado ruim da aquarela. Então é tudo muito imprevisível nesse sentido. Mas esse é o encanto de você trabalhar com aquarela. Que você não sabe o que pode acontecer a continuação. Se você tem prática o suficiente, você pode fazer coisas incríveis, inclusive fazer com que ele pareça exatamente aquilo que você estava imaginando. Para conseguir isso, você precisa de muita paciência, muita delicadeza, que não é algo que eu tô exercendo agora mesmo. Na verdade, eu só tô testando umas coisas aqui aleatórias. E não tá tão ruim como eu imaginava, na verdade. Vai ficando bonitinho. Eu gosto de ser feito de cores manchadas. Vou manchar um pouquinho esse lado aqui. Aqui. Aqui, ó. Eu vou espalhar um pouquinho mais. Como se fosse um gradiente de cores, que de um lado começa de um tom, se modifique para outra cor e outro sentimento diferente. Não sei, na minha cabeça o que eu tô dizendo tem sentido. Agora eu vou esperar essa demão de tinta secar pra esperar pintar aqui a figura do gato e continuar. Bom, depois de algum teste eu fui percebendo que na verdade eu não tô muito satisfeita em fazer o gato dessa forma, até porque na imagem original ele é um gato preto. Eu decidi pegar um pouco daquela tinta guache que eu mostrei anteriormente e botei um pouquinho aqui nessa paleta e eu tava fazendo um teste e eu acho que daria certo eu fazer o gato completamente preto. Então eu vou pintar ele de preto. Sem medo, gente, não tenha medo de errar não, tá? Talvez eu esteja fazendo algo que não vai dar certo, provavelmente. Mas mesmo assim, eu já tô aqui, me arriscando. E eu tô usando esse pincel fino pra poder aplicar essa tinta somente no contorno, porque eu acho que me ajuda muito mais do que um pincel com a ponta mais grossa. Tá vendo como eu tenho muita mais precisão? Misturar técnicas e misturar tipos de tinta também é uma boa forma de você entender melhor qual é o tipo de material que você está trabalhando e como você pode utilizar ele em determinadas circunstâncias. Eu já vi pessoas que misturam guache com aquarela, então eu pensei, poxa, é o momento de eu testar isso, não?
Eu acho que ficou bonito. Eu vou tentar fazer alguns detalhes em preto e em branco aqui desse lado. Não sei como, mas eu vou tentar. Deixa eu pegar esse pincel aqui. Eu tava pensando em colocar alguns detalhes em branco. Vou colocar minha firma aqui. Voilà!